ainda que tem uma pergunta aqui de Ricardo Capozzi, que a gente ainda tá, o pessoal está muito nessa dúvida que o Gustavo tentou falar no comentário dele, separar o que é IA e o que é IRP, né? Então, é assim, por que não ter, o Ricardo Capozzi, ele é perito, por que não ter uma IA aplicada a simples despachos, por exemplo, que ficam na fila para serem impulsionados pelo juiz? Poderia ser uma aplicação de IA ao judiciário ou rotinas repetitivas? Aí vai depender, né? Eu posso responder? Pode, é você que é o... Tá. O próprio Gustavo, né, já mencionou, assim, o que nós estamos vendo na experiência aqui no TRT? Que ainda nós podemos encontrar boas soluções sem a necessidade de IA, só padronizando serviços, padronizando ações, como, por exemplo, nos valemos daquilo que o próprio Código de Processo Civil traz sobre atos originatórios, né? Então, eu não preciso de um despacho para isso. Eu vou dar um exemplo muito simples, mas que pode esclarecer. Um perito apresenta o seu laudo e o passo seguinte do laudo do perito é dar vistas às partes. Por que eu preciso de um despacho para isso e por que eu preciso de uma pessoa para fazer isso? O que nós fizemos aqui? Nós, quando o servidor analisa aquele laudo, porque às vezes a gente pode até aprimorar isso, mas no primeiro momento, assim, quando ele analisa o laudo, eu coloco uma etiqueta no processo dizendo isso aqui, intimar. E o robô prepara a intimação e manda para o diário. O servidor não precisa fazer nada, é só etiquetar. Mas a gente também já criou uma outra automação que diz assim, quando for um laudo, coloca a etiqueta para intimar. E aí o outro intima. Né? Então, nós não precisamos mexer no processo. Entrou o laudo, lá na frente eu vou só vencer o prazo. E nós já temos coisa. Isso não tem necessidade de alguém mexer no processo. Para nada disso. Né? E aí, é o outro caso que nós usamos aqui no tribunal, que é quando o acórdão é publicado, no segundo grau, e que, se não aconteceu nada no prazo recursal, o que eu vou fazer? Eu vou certificar o trânsito em julgado e vou descer, mandar ele de volta para o primeiro grau. Certo? Nós temos um robô que faz isso. Não aconteceu nada. Depois da publicação do acórdão, deu o prazo e o prazo é contado no sistema, certifica o robô e manda para baixo. Devolve, não para baixo, né? Manda para o primeiro grau. E o que nós estamos conseguindo otimizar o processo e ganhar com isso é algo assim inimaginável. Os números que nós temos aqui são impressionantes nesse sentido. Eu estou falando de 27 mil horas de trabalho humano poupados por um robô. Então, trabalho que alguém deveria fazer e tudo repetitivo. É isso aí, Braulio. Aqui eu vejo aqui no ESAGE, que a gente acompanha mais, que eles têm os fluxos, né? Então, quando o documento cai, uma ação de alimentos, eles sabem que tem que ir para o MP, depois do MP volta, aí tem o despacho inicial, então eles têm os fluxos nos processos que são muito diferentes do trabalhista, que é um pouco mais uniforme, né? Então tem que ter esses fluxos funcionando. Mas vamos passar então para encerrar o painel as considerações do Miguel e do Gustavo. Mas vamos começar com o Gustavo agora, Gustavo. Perfeito. Nós temos uma situação, eu acho que é importante aí, de novo, só fazer esse disclaimer, né, essa separação de conceitos aí, que foi muito bem colocada pelo Braulio, e de tudo que ele colocou, eu fico assim muito feliz de ouvir do judiciário isso, que na verdade a parte de RPAs já está sendo pensada, a parte do que o Cabelo falou agora, que é a parte justamente de workflows, já está sendo pensada, que é o caminhar de fluxos de uma forma automatizada, e isso é algo que realmente é muito produtivo para nós. Entretanto, no debate da inteligência artificial, vou pegar um termo ali em inglês também que eu acho fantástico, que resume bem e direciona, inclusive, para o que eu vou falar na sequência, que é o Data Lake. Onde é que estão estes dados, esse lago de dados? De que forma este lago de dados está indexado? Quem foi que colocou esses dados lá? Eu vou entrar na minha fala já falando os tipos de IA e as diferenças do aprendizado dela. E neste aspecto, se nós pararmos para pensar, nós ainda estamos incipientes. Nós estamos muito no início da IA, seja no judiciário, seja na justiça, ou seja, inclusive, nas partes. Só para dar um exemplo para vocês.
Eu tive um case num cliente meu, instituição financeira, nós aplicamos, substituímos 17 sistemas, 17 ferramentas de sistema, um robozinho, que economizou mais de pessoas todos os dias. Isso, na verdade, o que é? É automação. Não tem nada de inteligência artificial. Ele pega os dados, quer dizer, quando tiver essa questão, o que o Braulio falou é muito interessante, né? Basta pegar o login. O login é de um perito, é de um advogado, é de um assistente. Entrou um login de perito, ele botou alguma coisa, abre vista. Quer dizer, tu tem situações de automação muito simples para resolver nesse aspecto. O que nós precisamos nos preocupar, eu acho que daí é pertinente, é quando essas decisões começarem, que a própria inteligência tenha que fazer escolhas. Aí eu acho que nós temos um debate interessantíssimo nosso aqui, e inclusive em termos de privacidade, que eu vou falar daqui a pouquinho. Legal. Miguel, suas considerações finais sobre esse painel? Então, eu concordo plenamente com o que foi colocado pelo Gustavo, né, e o Braulio. Acho que isso são ferramentas que visam agilidade processual, é aquilo que a gente tem. O grande problema que tem é que essas ferramentas visam a agilidade processual e nós vamos ter um outro gargalo, né, que é o gargalo que é a possibilidade humana de um juiz julgar o fluxo, o grande número de processos que acaba na caixa eletrônica do juiz para isso. Eu me lembro que aqui, numa passagem rápida que eu vou contar para vocês, assim, rapidíssima, uma comarca onde eu andava aqui junto com o Albornoz, aqui pelo Rio Grande do Sul, que se chamava Nova Prata. Né? Essa comarca de 26 mil habitantes tinha no fórum 13 mil processos. Ela tinha processos, algumas cidadezinhas na volta que juntavam, esse tipo de coisa assim. Mas o que acontece? O juiz, ele pegava 100 processos durante o dia que ele era um juiz, ele fazia a direção do fórum, fazia juizado especial, família, crime, fazia tudo, e ele ainda tinha que julgar os 13 mil processos, ou despachar em 13 mil processos. Tá? Ele tinha pilhas homéricas. Essas pilhas, a partir do momento que entrou o processo eletrônico, passaram a ser pilhas eletrônicas, com um controle muito maior, porque antes a gente tinha o processo concluso e trocava de prateleira, né, mas com um controle muito maior por parte do CNJ, de uma forma eletrônica, dizendo para ele, e aí, nós temos metas, tens que cumprir metas. E o gargalo dele, é óbvio que a partir do momento que tu tem ferramentas de automação, ele acaba sendo qual? A decisão. Esse é o novo ponto que a gente tem de problemas dentro do judiciário. Ou seja, o juiz dar decisões. Que ele acabou fazendo o quê? Ele acabou transferindo poderes de decisão para terceiros e, em breve, ele, pela política pública do próprio judiciário, esse poder de decisão ele vai ser transferido a um algoritmo, a inteligência artificial. Nós não temos inteligência artificial ainda no Brasil, tá? Nós estamos caminhando, mas isso é um problema, né, exponencial. Nós vamos fechar os olhos, nós vamos piscar os olhos, e cada vez que nós piscamos os olhos, a tecnologia está aumentando. Nós vamos ter na esquina. E esses problemas decorrentes da utilização da inteligência artificial é que eu acho que tem de ser tratados. Né? A automação ela é benéfica. O uso da informatização, o uso dessas ferramentas de automação, elas, sem dúvida nenhuma, que são benéficas. Se ganha tempo, se ganha agilidade dentro do processo e tudo mais. O problema é quando a gente vai passar a usar ferramentas para fins de decisão. Esse vai ser o problema. E isso está na esquina. O juiz responsável pela vara de execuções fiscais de Pernambuco, ele, em uma entrevista na Folha de São Paulo, no início do ano, ele disse, olha, a Elis me dá a decisão, eu só assino. Quem decide, então, é a Elis. E esse é o grande problema que a gente tem. Seria isso.